É isso, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Seja lá qual for o momento e aonde você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos bater um papo aqui, ou melhor, eu vou fazer essa interação aqui com vocês, vou fazer o vídeo. Eu gostaria de contar com a participação de vocês, colocando perguntas ou seu comentário aí no chat aí embaixo e nos comentários, tá bom? Coloque seu comentário aí e assim que possível eu te respondo e talvez até grave um vídeo através da sua pergunta ou através do seu comentário aí. Vamos interagir aqui junto com o canal, lembrando que tudo dando certo, em breve começaremos a fazer mais lives aqui no canal. Eu estou esperando dar uma melhoradinha aqui na questão dos equipamentos para poder levar para vocês uma live de melhor qualidade, com tudo certinho. Já temos uma câmera bacana aqui, uma câmera que vai facilitar a questão das lives, mas o computador ainda está um pouquinho fraco, vamos dizer assim, e está precisando aqui de um upgrade, dar uma melhoradinha nele para poder começar de verdade aqui as nossas lives com a qualidade aí que vocês merecem, tá bom? Pelo menos o mínimo que vocês merecem a gente vai buscar fazer aqui para que consigamos levar até você uma informação e o que a gente puder aí para ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos lá então para a pauta do vídeo de hoje, que é a seguinte: eleições brasileiras de 2022. Bom, pessoal, eu não quero que esse vídeo se estenda muito, mas eu quero colocar algumas considerações aqui sobre esta eleição, que são as seguintes. Existe um sistema que luta contra o governo, já falei sobre isso no vídeo passado, então não vou entrar muito nesses detalhes. Eu, inclusive, falei sobre a perseguição que tira o presidente do sério e ele tem que ter a cabeça fria, agir com parcimônia, com sobriedade. Quando eu falo sobriedade, não estou me referindo à questão de bebida nem nada disso, até porque a gente sabe que o presidente que tinha problemas com bebida, especialmente a cachaça, era um outro. Mas enfim, quando eu me refiro à sobriedade é no sentido de ter paciência, tranquilidade, parcimônia, estar sereno para tomar as decisões, porque o sistema vai mexer, inclusive, já está mexendo, inclusive, com a família do presidente, para ver se consegue fazer ele perder a cabeça. E aquela narrativa de que quando o Bolsonaro entrasse no poder, se entrasse no poder, ele ia trazer um golpe, fazer um golpe de Estado, um autogolpe, ppp, papapá. O que se provou ter sido uma grande mentira até aqui. E cada vez mais eles estão sem narrativas. Então, qual que é a questão? Eles estão tentando forçar para que isso aconteça, uma disruptura constitucional aconteça, assim justificando algum tipo de ação contra o atual presidente. O problema é que nesta tentativa de levar o executivo ao erro, o judiciário e a esquerda estão se desgastando cada vez mais. Está sobrando cada vez menos opções para que eles possam executar contra o presidente. Olha, veja vocês, o Brasil é governado pela esquerda há várias décadas, mas mesmo assim, ou melhor, algumas décadas, né, há vários anos, mas mesmo assim eles não se contentam, porque pela primeira vez existiu um governo de direita no Brasil. Não estou falando aqui de extrema direita, ao contrário do que o pessoal prega. Então quer dizer que pregar que a população possa se defender utilizando o mesmo objeto que um bandido vai utilizar para atacá-lo, ou seja, dar equilíbrio de forças na balança da defesa entre o cidadão de bem e o bandido que vem armado, isso é ser extremista? Defender as vidas que estão no ventre da mãe e que nada podem fazer por si só, isso é ser extremista? É realmente, se for assim, então, sinceramente, eu sou extremista. Eu quero sim ter o meu direito de poder ter algo para me defender que faça o equilíbrio com a pessoa que vem para tentar tirar aquilo que é meu, aquilo que eu adquiri com o meu trabalho, ou até mesmo a minha vida.
quero ter a possibilidade de pelo menos tentar me defender. E quero sim que as pessoas que ainda nem nasceram tenham a oportunidade de nascer, crescer e se tornar um ser humano digno, uma pessoa de verdade, um bom caráter, ou que pelo menos ela, ainda que se torne uma pessoa má, mas que pelo menos ela tenha a chance, a oportunidade de escolher qual caminho que ela vai tomar na vida dela. Se é isso que é ser extremista, então, meu amigo e minha amiga, seu amigo do canal Mário Silva é, entre muitas aspas aí, um extremista. Extremista que defende a liberdade de expressão, que defende a liberdade de escolha. Se você trabalhou, se você tem o seu dinheiro, você quiser colocar uma ou duas televisões na sua casa, uma ou duas caixas de som, aparelho de som, 2 ou 3 sofás, eu defendo que você faça o que você achar melhor, porque é o seu dinheiro, o seu suor, e você melhor do que ninguém deve saber investir o seu dinheiro. E ainda te aconselho, invista com parcimônia, pesquise preços, pesquise o que é realmente bom e que não custe tão caro, chamado custo-benefício, e faça um bom investimento com o seu dinheiro. E em relação a tudo isso que eu venho falando aqui, por que eu falei sobre isso? Há pouco tempo atrás, o Luiz Inácio da Silva, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que inclusive ex-presidiário também, foi solto através de uma manobra do STF, ele falou que a classe média brasileira, ela ostenta um padrão de vida que não se tem nem na Europa. Por exemplo, que utilizar 2 televisões, ter 2 televisões em casa é um absurdo e tal, e coisa e tal. Cara, simplesmente absurdo, abjeto, triste. Quer dizer então que você, meu amigo, minha amiga que trabalha, não pode ter uma TV ali na sala para você ou sua esposa assistir o futebol, a novela, ou seja lá o que for, um filme. E tem uma outra televisão no quarto para vocês assistirem alguma coisa ali, um filme, uma novela, futebol, sei lá, uma série, qualquer coisa, tem tanta coisa, jogar um videogame, por que não? Olha, às vezes eu fico imaginando o quanto que essas pessoas querem se meter na vida do cidadão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o senhor Eduardo Leite, ele fechou gôndolas de supermercado, a qual em um corredor tinha televisão, você não podia comprar porque senão você ia pegar Covid. Do outro lado tinha feijão e arroz, aí você poderia pegar porque comprando feijão e arroz você não pega Covid. Olha, eu nem vou comentar isso porque realmente é de dar nos nervos a falta de lógica desse pessoal. Mas para finalizar o vídeo, não quero que esse vídeo fique muito grande, olha só. Quando eu falo aqui sobre essas questões políticas brasileiras, do sistema que vem batendo no governo desde antes dele assumir, e aí quando ele assumiu, tentaram caçar a chapa dele, antes já tinham tentado assassiná-lo, depois, dia após dia, pedido após pedido de impeachment, um monte de balela para tentar derrubar um governo legitimamente eleito. Olha, o pessoal tá pedindo para acontecer alguma coisa ruim nesse país, mas eu espero que não aconteça e peço a Deus que não aconteça. Espero que o presidente tenha paciência e continue aguentando essa luta. Você que reza, você que ora, peço que interceda pelo presidente e que ele realmente tome as rédeas da situação e que a oposição não consiga colocar novamente as mãos no poder, porque senão esse país está acabado. Tem uma fala do Luiz Inácio Lula que diz que ele não ficou mais radical, ele ficou mais maduro. Isso, para você que não entendeu, foi um trocadilho que ele utilizou com o nome do ditador, sim, ditador da Venezuela, Nicolás Maduro.
Ou seja, Lula não ficou mais radical. Ele sempre foi radical. Porém, agora não está escondendo. Está falando tudo aquilo que vem na cabeça dele. Muitas pessoas fazem uma análise que, inclusive, eu acho que tem muito fundamento e até concordo, que o Lula ele não é realmente candidato. Ele está ali para tentar fazer uma fumaça, para realmente tentar ir o mais à esquerda possível que ele conseguir, para que o sistema jogue Bolsonaro automaticamente do outro lado e ele fique rotulado como extrema-direita, para então o sistema lançar um candidato bonitinho, cheirosinho ali do centro, pela política do socialmente, pelo politicamente correto, pelo que as pessoas gostam de ouvir, pela união, pela paz, por tudo aquilo que representa as pessoas de bem que não querem mais este cenário polarizado contra este ou contra aquele, tal. Pessoal, abre o olho, terceira via não existe, isso não emplacou e não vai emplacar. Já tentaram vários aí, Luciano Huck, Sérgio Moro, Eduardo Leite, Dória, o próprio Ciro Gomes, que nunca passou de um dígito nas pesquisas eleitorais. Já tentaram muita gente. A popularidade do atual presidente é muito grande. Você tira pelos lugares onde ele passa, são milhares de pessoas. E aonde o outro pessoal passa aí, tem sempre alguém bem descontente, vamos dizer assim, com o que eles andam fazendo. Bom, gente, para finalizar, o meu grande medo nessas eleições é que haja uma versão do Adélio 2.0, só que dessa vez o infeliz atacante seja mais bem sucedido, entre aspas, naquilo que ele vai tentar fazer. Para quem não entendeu o que eu estou falando, é o seguinte: o meu medo é que o presidente Bolsonaro sofra um outro atentado e perca a sua vida antes da campanha eleitoral, durante ou até mesmo depois. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Olha, eu vejo muita gente reclamando da questão da segurança do presidente e tudo, mas os caras fazem realmente o que pode. O presidente ele tem aquele jeito espontâneo e eu diria até irresponsável em certos momentos de ir para perto do povo e ser abraçado e ser carinhado ali pelo povo e aquela coisa. Isso é muito perigoso. Claro que ali é um ambiente relativamente controlado, mas sempre existe o risco de alguma coisa acontecer, como de fato já aconteceu no passado. Tem até gente tentando relativizar a facada, dizendo que foi uma facada fake, dizendo... O cara faz aquele monte de cirurgia depois de tomar uma facada fake. É brincadeira, viu? Teve gente, até um ator da Globo aí, ator famoso, que falou que o hospital tava em conluio e fez... Nossa, um monte de acusação assim, cada coisa absurda, tudo infundado, um monte de besteira. Mas enfim, esse pessoal cada vez ficando mais doido, os ânimos se acirrando, a eleição chegando, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem um monte de coisa acontecendo e o mundo inteiro tá de olho nas eleições brasileiras. O Lula, pela quantidade de besteiras que ele tá falando, eu não acredito realmente que ele vai em frente nessa candidatura. Ele já disse que, abre aspas aí, alguém melhor que Bolsonaro vai ser eleito presidente, fecha aspas. Ou seja, ele nem falou que ele ia ser. E é aí que mora o perigo. Eu não sei se vocês lembram de pessoas como Celso Daniel, Teori Zavascki, Toninho do PT. Essa galera simplesmente desapareceu dessa existência. Eram pessoas que estavam que estavam batendo firme no PT ou que iam bater, e de repente não existem mais. Tô acusando, falando alguma coisa longe de mim, mesmo porque eu não tenho nenhum tipo de prova, então como é que eu iria acusar?
Estou apenas falando que é realmente muito estranha as circunstâncias dessas mortes. Pessoas que ou estavam indo contra os interesses do PT ou que iriam contra os interesses do PT e de repente sofrem um acidente, sofrem um atentado, um assalto, uma morte misteriosa, uma coisa do tipo. Muito suspeito, não acho? Eleições no Brasil ultimamente têm ficado cada vez mais complicadas. Depois desses casos que eu falei para vocês, se vocês forem escarafunchar aí na internet, vocês vão encontrar mais coisa ainda. Teve ainda a questão do atentado que eu já falei aqui. Inclusive o próprio presidente disse que em Minas Gerais ele renasceu, e não deixa de ser uma verdade. E quando nós falamos sobre todos esses assuntos, é aí que mora o perigo. Podem tentar fazer com que ele nem entre na disputa, podem atacá-lo durante a disputa, como foi da outra vez, durante a caminhada eleitoral. Pode ser até mesmo depois das eleições. Imagina que ele ganha, sei lá, no primeiro ou até mesmo no segundo turno. Vamos abrir a possibilidade aqui. Pode ser que ele ganhe e não assuma. Aí vamos lá. Vamos dizer que o vice assume. Pode ser que aconteça alguma coisa também com o vice. Não sei. Pode ser que o vice também nem chegue a assumir. Não estou acusando. Mas eu acho que eu ainda tenho o direito de pensar e de conjecturar. Eu acho que eu ainda tenho o direito de ligar o ponto A ao ponto B e ver o que tem ali naquela reta, né? Bom, pessoal, se você parar para analisar, tem muitas situações complicadas nessa eleição desse ano, o mundo inteiro de olho aqui no Brasil, milionários poderosos aí, milionário, bilionário, nem sei, gente poderosa falando que o Brasil terá um outro presidente. Sabe por quê? Porque o presidente atual contrariou muitos interesses de pessoas muito poderosas. Essas pessoas não querem que Jair Bolsonaro continue no poder, porque vai contra os planos delas. Essas pessoas preferem que sejam eleitos políticos que vão vilipendiar o seu direito de ir no culto, de ir na missa, de fazer aquilo que o Senhor Deus nos manda fazer nas Escrituras e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Deus como se tem que pregar. Você que é cristão ou que se diz cristão e vota em partidos como o PT, ou vota em figuras como Lula aí, Ciro Gomes, Dilma Rousseff, entre esse pessoal aí que apoia aborto, apoia tudo que não presta, apoia o cerceamento, vai para a palavra de Deus. O próprio Deus dá livre-arbítrio para que nós escolhamos aquilo que é bom e o que é ruim. E aí você quer votar em um partido que quer cercear, pesquisa o que é o socialismo. Aquilo é uma praga que corrói os países, que corrói as pessoas e que destrói vidas. Vai pesquisar o que foi o Holodomor. Pesquisa a experiência macabra que aconteceu em Nazino. Tudo isso graças aos socialistas, a essas pessoas que pregam um mundo maravilhoso, um mundo utópico, mas que na verdade só entregam miséria, destruição e o sangue dos inocentes derramados. Essa que é a verdade sobre o socialismo. E em relação à eleição de 2022, eu vou dizer para você com muita sinceridade e muita certeza. É Jair ou já era. Aí você pode falar, mas você é fanático. Não. É tanto que eu nem digo que sou, como o pessoal gosta de falar aí, bolsonarista. Certa vez eu conversando com um petista, ele falou que eu era bolsonista. Eu falei, nem bolsonista, nem bolsonarista, não sou isso. Porque, de certa forma,
Eu não sei se esse é o entendimento correto, mas eu entendo que, sei lá, bolsonarista seria aquele que aceitaria tudo, até mesmo se o presidente fizesse alguma coisa errada. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se fizer alguma coisa errada, eu vou falar. Tem algumas coisas no governo que eu não concordo, ou que eu acho que deveria ser feito diferente? Sim. Só que aí vem uma outra história. Eu não estou no poder, eu não sei o que acontece ali, eu não tenho as informações que tem o presidente, então, portanto, eu não poderia dar pitaco, julgar ou dizer para ele o que é o melhor a ser feito. E talvez, mesmo se eu estivesse lá com as mesmas informações do presidente, eu não tenho o mesmo, vamos dizer assim, time político que ele tem. Provavelmente tomaria uma decisão pior do que a do presidente. E se você estivesse no lugar do presidente, muito provavelmente também tomaria decisões piores, vamos dizer assim. Então, antes de reclamar, vamos nos conscientizar e buscar realmente, ao invés de ajudar pedras, estender a mão. Olha, pessoal, eu sempre faço aquela analogia do navio ali no meio do oceano, só que agora, para deixar a coisa um pouquinho mais drástica, mais dramática, vamos dizer assim, vou fazer a analogia de uma aeronave. Imagina que você embarca em um voo daqui para um outro país. Daqui para a Europa, por exemplo. Daqui até lá você vai encontrar o Oceano Atlântico ali no meio. Imagina que lá no meio do Atlântico, se você está ali dentro do avião, você não quer que aconteça nada com seu comandante. Se acontecer alguma coisa com o comandante ali, por exemplo, se ele passar mal, morrer, acontecer alguma coisa, todo mundo naquele voo ali vai ser prejudicado e provavelmente ninguém vai ficar vivo para contar a história. Da mesma forma é o nosso país. O Brasil é essa grande aeronave voando em céus turbulentos no momento, é pandemia, é guerra, um monte de coisa acontecendo, inflação alta no mundo inteiro, preços altos dos combustíveis, tudo culminando em uma grande crise mundial. O Brasil está nesse voo turbulento. O Brasil é esse grande avião. O comandante é o presidente Bolsonaro. Antes era o Temer. Anterior era a Dilma. Foi o Lula, o FHC, o Collor, Sarney e assim por diante. Independente de quem seja o comandante, nós temos que torcer para que esse grande avião chegue ao seu destino. Temos que torcer para que o Brasil dê certo. O atual presidente, por coincidência, era comandante, né? Ele foi militar. E ele era comandante, não, capitão. Vamos torcer para o nosso capitão colocar essa aeronave do jeito certo até o seu destino. Vamos torcer para que o nosso país dê certo. Vamos jogar a favor do Brasil e não contra. Você que é da esquerda, você que acompanha aqui o meu canal, inclusive eu quero te agradecer, porque não é todo mundo que tem a capacidade de ouvir o que o outro lado tem a dizer. Se você tá aí é porque ou gosta do meu trabalho, ou provavelmente é meu amigo, ou então me odeia tanto a ponto de ficar ouvindo a minha voz aí se contorcendo de raiva. Mas enfim, é brincadeira, tá bom, pessoal? Seja lá qual for o motivo que você estiver olhando aí, tô falando que você quer de esquerda. No tempo que o Lula e a Dilma estavam no poder, eles fizeram uma coisa... Eles fizeram um conchavo, eles fizeram uma coisa complicada para o Brasil, terrível para o Brasil, que foi a Copa do Mundo. Eu torci muito para que a Copa do Mundo não acontecesse no Brasil, porque a gente já tinha muito problema na saúde, ou falta de saúde, né? No ensino, que muita gente chama erradamente de educação, mas o ensino do Brasil era uma porcaria. Desde aquela época já era ruim, e depois das coisas que eles aprovaram foram ficando pior ainda. Professor que já não tinha autoridade, ficou com menos autoridade ainda. E as coisas vieram degringolando cada vez mais. Olha, quando isso tudo aconteceu,
você para pensar no seguinte. Esses eram os comandantes do Brasil. A Dilma, para você ter ideia, ela conseguiu tirar resultados piores na economia do que o atual presidente, com uma pandemia, ou seja, uma epidemia global que destruiu economias no mundo inteiro, que matou gente, que fez esse escarcéu todo. A Dilma conseguiu resultados piores, ou seja, a Dilma Rousseff foi pior para o Brasil do que a pandemia do coronavírus. Isso é inacreditavelmente terrível. Quando a gente para falar então de corrupção, aí é um bônus. Aí é um bônus. Um bônus da maldade, da destruição contra o nosso país. Então você que é de esquerda, por favor, para pensar no que esses caras fizeram. Eles não vão se consertar. O Lula não vai passar a ser honesto para disputar essa eleição. A Dilma não vai deixar de ser uma acéfala para disputar essa eleição. O Ciro Gomes não vai deixar de ser uma espécie de cangaceiro moderno para disputar essa eleição. Para quem não sabe, pesquise sobre a máfia dos carros-pipa, que no Nordeste entregava água para as pessoas na época das eleições em troca de voto. Seu Ciro Gomes metido até o pescoço nesse tipo de tramoteia bizarra, absurda, nojenta, asquerosa. Hoje o Nordeste começa a ter uma nova história a partir das águas que ali estão chegando, águas da transposição do São Francisco, que só puderam ser concluídas porque um outro presidente assumiu o poder e aquela roubalheira que tinha ali cessou e finalmente conseguiu seus recursos para fazer o que tinha que fazer. Se você não sabe, as obras começaram no tempo do PT, sim, mas a maior parte delas ou estava mal feita, ou superfaturada, ou feita pela metade, justamente para que fosse continuamente sendo mexida e feita de novo. Porque quando a obra está no começo, é o momento que se tira mais dinheiro, ou seja, que consegue se roubar mais. Quando a obra já está se concluindo, não entra mais dinheiro. Então esse pessoal sempre fazia com que as obras fossem feitas ou errada, ou abandonavam para refazer, porque quando você abandona e passa um tempo, aí tem que destruir tudo, refazer do zero. E esse pessoal ia sempre dando um jeito de cada vez mais mamar no Estado, sugar o Estado, que tira o meu e o seu imposto, para fazer as coisas que deveriam ser benéficas para nós: estradas, água de qualidade, a rede elétrica de qualidade. E muitas vezes isso não chega até nós. Asfaltamento na porta de casa, coleta seletiva de lixo, saneamento, marco de saneamento. Metade do Brasil não tinha saneamento. O atual governo foi lá e fez a questão do saneamento básico e o PT votou contra. Então, meu amigo de esquerda, por favor, verifica aí se você realmente quer votar nessas pessoas, se a sua ideologia está acima da razão. Porque o que é racional é racional, o que não é racional e ponto. Ah, mas eu gosto do Lula porque ele é o pai dos pobres. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, não está errada essa sua colocação não. Durante o governo Lula, realmente, o Brasil ganhou muito mais filhos pobres, então dá para chamar Lula assim de pai dos pobres. Ah, ele acabou com a pobreza, acabou nada, isso foi só um jogo de marketing. Ele jogou a questão da taxa para dizer que era pobre, lá da faixa, melhor dizendo, da pobreza, lá para baixo, porque qualquer um que recebesse aquele mesmo dinheiro que recebia antes, entraria aí, supostamente entraria na classe média. Isso foi só um embuste, foi só um truque para poder engambelar a mim e a você que está aí do outro lado. Olha, fale o que quiser, mas os projetos da esquerda são sempre do tipo, vou citar aqui para vocês, aquele projeto lá dos absorventes, por exemplo. Eu até fiz um vídeo aqui, o nome do vídeo, se você procurar aí, é
o modus operandi, que é uma brincadeira aí com essa questão da língua, que inclusive, da bela língua portuguesa, que querem distorcer e transformar em outra coisa, e também nessa questão aí dos absorventes higiênicos supostamente grátis para as pessoas. O que aconteceu nesse dia? Eles fizeram esse projeto aí para que fossem distribuídos absorventes higiênicos para as pessoas que menstruam, né? Traduzindo, para as mulheres. Quando é porque esse pessoal eles querem desconstruir o homem e a mulher, por isso que eles dizem pessoas que menstruam, como se, enfim, até isso eles querem mexer, não querem mais que o homem seja chamado de homem e que a mulher seja chamada de mulher. Querem mudar tudo, aquilo que é natural para nós, eles querem fazer uma coisa completamente artificial ali pelo meio. Eu tinha que fazer esse pequeno disclaimer aqui. Mas enfim, eles fizeram um projeto que dizendo que as estudantes pobres muitas vezes deixavam de ir à escola porque não tinham absorvente para poder ir na escola, na faculdade, seja lá onde for. Só que o problema é que eles fazem esse tipo de projeto em um momento que o país está completamente quebrado, graças às dívidas que ainda estão sendo pagas do governo maldito do PT lá de trás. Um governo terrível que quebrou o país. E ainda por cima entra uma pandemia que devasta o mundo inteiro na questão econômica, e logo depois ainda por cima começa uma guerra. Na época ainda não tinha a guerra lá na Europa, mas a gente ainda já estava pagando a dívida do que o PT deixou, e também já estávamos com as questões aí da pandemia. Um momento completamente quebrado. E o pessoal faz esse projeto e não diz de onde vai sair o dinheiro. Provavelmente teria que se criar um imposto novo para você pagar para esses supostos absorventes grátis saírem do seu bolso, da sua carteira, do seu imposto, do seu salário. Meu amigo. A realidade é dura, é difícil, é cruel muitas vezes. Esse governo que você defende é o mesmo que quer roubar um pedaço do seu salário para distribuir uma benesse para uma determinada classe de pessoas. Ah, Mário, então as pessoas não merecem ganhar o absorvente para poder ir para a escola? Não é nada disso que eu estou falando. Na verdade, essas pessoas mereciam sim a oportunidade de ter um trabalho, de ter uma renda, e isso o governo faz da melhor forma possível, que é baixando impostos. Quando você abaixa os impostos, o empresário investe mais, investe melhor, as empresas produzem mais, contratam mais pessoas, e essas pessoas, muitas vezes jovens, têm a oportunidade do primeiro emprego e de ter o dinheiro para comprar as coisas que necessitam, inclusive absorventes higiênicos e muitas outras coisas, um alimento melhor, um feijão de melhor qualidade, um arroz de melhor qualidade, a proteína, né, a carne, o peixe, ou talvez um celular melhor, ou 2 televisões, por que não? Se a pessoa conseguiu um salário bacana, uma renda bacana, e ela quiser mobiliar a casa dela, qual o problema? Enfim, partindo do ponto de vista da lógica, pessoal, é inaceitável que uma pessoa corrupta como o Lula entre novamente no poder depois de tudo aquilo que ele fez. Lembrando que ele não foi inocentado, isso é uma grande mentira da imprensa. O que aconteceu é que o julgamento foi anulado graças a uma manobra feita na Suprema Corte.
fazendo com que o Lula fosse, entre aspas, descondenado. Nós sabemos que no Brasil existe a prescrição do crime, então tudo foi premeditado para que o Lula escapasse dos seus crimes através do tempo, da prescrição, porque não tinha como provar a inocência dele, porque ele não era inocente e existiam muitas provas cabais de que ele é um ladrão, bandido, corrupto. A Dilma, por outro lado, decisões extremamente infelizes. Hoje, por exemplo, você vê aí a gasolina, sei lá, R$8 o litro, por aí. Mais ou menos essa faixa. Eu não sei com certeza, que eu não tenho carro, mas deve estar mais ou menos isso aí. Eu vi hoje, se não me engano, no NQC, o pessoal falando que estava R$8, alguma coisa assim. Depois vocês podem pesquisar aí, eu sei que alguns de vocês já sabem o valor, mas enfim. Quando você tem lá no passado, pesquisem sobre a refinaria de Abreu e Lima e sobre a refinaria de Pasadena, Estados Unidos. Foram coisas que o PT tentou fazer e deu muito errado. Superfaturamento. A refinaria dos Estados Unidos, lá em Pasadena, era uma bomba. Uma verdadeira bomba ambulante. Uma bomba estática, né? Vamos dizer assim. A refinaria toda estragada. E o PT comprou isso. Pensa num prejuízo. Abreu e Lima também. Deu tudo errado ali. Mais uma daquelas... Me desculpe o uso da expressão. Mais uma cagada do PT. E quem pagou isso? Quem tá pagando, na verdade, sou eu e você. Então acorda. Enquanto o pessoal no passado roubava e comprava coisas que davam prejuízo para o Brasil, a atual administração tem crescido a quantidade de estradas de ferro, diminuindo o valor do frete. Tem colocado nas mãos do trabalhador rural títulos de propriedade de terra, assegurando para aquela pessoa que ela é dona do seu pedaço de terra, que pode pegar um empréstimo, que pode fazer realmente ali com a sua terra benesses para si e para sua família. O atual governo assegurando o direito das pessoas se defenderem contra a bandidagem, assegurando que as pessoas tenham a liberdade de escolha, de poder escolher sua religião, ser católico, ser protestante, ser ateu, não acreditar em nada, ser de alguma religião de matriz africana ou de algum outro tipo. Você tem livre-arbítrio. Enquanto do lado de cá se procura liberdade, se procura ter realmente uma qualidade de vida através do trabalho, do outro lado querem implantar uma lei, e preste bastante atenção, especialmente você que está pensando em votar em Lula ou Ciro, Marina, não sei nem se a Marina vai ser candidata, alguém da esquerda. Eles querem aprovar leis onde o bandido pode ter uma cota, entre aspas, ali, de roubo que ele pode fazer. Por exemplo, vamos supor que a cota seja R$1.000. Ele pode roubar, sei lá, uma televisão, um computador, um notebook, né? Computador de mesa ou laptop, melhor dizendo. Ali, até nesse valor de R$1.000, e nada pode acontecer com o cara. Vocês acham que isso vai dar certo? Nos Estados Unidos, pensa bem, um país que é considerado ser muito mais sério que no Brasil. Nos Estados Unidos isso deu tão errado que, se você olhar as imagens que tem da Califórnia, o pessoal já deixa os carros com o porta-malas aberto, para que, se um bandido quiser alguma coisa, ele entre, roube o que quiser, mas que não quebre as janelas do carro, porque não vai pegar nada para ele. Se ele arrebentar a janela do carro, roubar alguma coisa, não vai acontecer nada, porque é uma espécie ali de cota social para o bandido. É inacreditável. É isso que esse pessoal quer para o Brasil.
Você que trabalha, você que é honesto, você que é trabalhador, seja de direita, esquerda, centro, seja você que odeia política, eu quero te dizer, não fique isento, não fique sem votar, porque se essa turma volta para o poder, você que é trabalhador, você mesmo, você pode estar caminhando com a sua família na rua e de repente alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar, passa o telefone. Seu telefone está dentro da minha cota social, eu vou levar. E você não vai poder fazer nada. Não vai poder dar nem parte na polícia. É isso que você quer para você? Eu não quero isso para mim, não quero para minha família e também não quero para você. Eu não acho que o atual presidente seja perfeito, porque perfeito só Deus, mas pelo menos em termos de pensamento, ele tem trazido realmente para o país uma coerência, uma coesão com as coisas que eu acredito. Eu acredito em Deus, acredito na minha família, acredito na minha pátria. Eu sou brasileiro, eu amo a minha família e busco colocar a Deus na minha vida sempre. Inclusive aconselho a você que não tem Deus na sua vida, deixa Deus entrar na sua vida, Ele pode fazer muito por você. Deixa de birra, Deus te ama. E olha, eu vou dizer o seguinte, essa eleição é uma oportunidade única que nós temos de mudar o país de uma vez por todas. O atual presidente não conseguiu fazer mais porque foi impedido pelo STF, pelo Senado, pelo Legislativo, né? Olha, esse vídeo já era inclusive para ter sido encerrado. Eu peço inclusive até desculpa para vocês, o vídeo acabou ficando grande, tô olhando aqui, já tá com 42 minutos. Mas eu quero dizer o seguinte, eu comecei a falar aqui, as coisas foram vindo, eu não poderia deixar de dizer. Nós temos uma chance de mudar esse país, essa chance é agora. E para encerrar a fala sobre essa eleição de 2022, tem uma possibilidade de você não deixar essa turma que saqueou o Brasil voltar. É votar no atual presidente. Não vote nessa turma que já teve a oportunidade de fazer o Brasil um país melhor, um país de primeiro mundo e não fez. Preferiu roubar e preferiu fazer coisas escusas, coisas terríveis contra nós. Pessoal, se essa turma entrar no poder, pensa nisso que eu falei. Pesquise sobre a Califórnia. Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Pesquisa na internet. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Pessoas que estão sendo ali roubadas. Estão levando embora. O cara chega dentro de uma loja, rouba uma televisão, rouba alguma coisa, um bem lá qualquer, uma cafeteira, um liquidificador. Porque está dentro da cota lá e levam embora. Isso parece coisa de ficção, mas é realidade. É isso que eles querem implantar no Brasil. E cabe a mim e a você não deixar. Você que está indeciso, está em cima do muro, pensa bem se é isso que você quer. Essas narrativas de que o presidente é geno isso, geno aquilo, não sei o que, genocídio. Pelo amor de Deus, olha o tamanho dessa mentira. Existe algum grupo de extermínio aí, exterminando gay, exterminando índio, exterminando mulher, exterminando negro, exterminando sei lá o quê? Obviamente que não. Isso é falácia, isso daí é só embuste para tentar colar a pecha que o atual presidente é isso ou aquilo. Pelo amor de Deus, isso é palhaçada. Lá fora, inclusive, existe um complô contra o Brasil, tentando vilanizar, dizendo que nós estamos tacando fogo na nossa floresta. Existem sim problemas de incêndio, incêndios sazonais que sempre aconteceram, desde antes de eu me entender por gente que esses incêndios, entre aspas, já acontecem na Amazônia.
mesmo porque grande parte dos focos de incêndio são dos próprios agricultores que têm lá, inclusive índios que colocam fogo para poder fazer ali a terra, para poder fazer um plantio. Então nem tudo que é foco de calor é um incêndio propriamente dito. Incêndios que acontecem sim e que foram muito menores agora no atual governo. O auge dos incêndios foi lá atrás, pesquisa aí para você ver. Se não me engano, foi na transição ali entre os governos FHC e Lula. Então, pessoal, não reconduza essa turma para o poder. Eu agradeço a Deus por mais um dia, por mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Reflitam sobre esse nosso bate-papo aqui sobre as eleições de 2022. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Se o Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera. Fui!